Olá! Hoje nós estamos aqui para falar de alimentação. Como montar um cardápio que seja de fácil acesso e que seja direcionado para o emagrecimento. Às vezes a gente fica meio perdido, não sabe por que não está tendo resultado, não sabe o que escolher, o que é melhor na escolha, né? Então hoje eu tenho uma convidada, né? A nutricionista Auriane Moraes vai estar aqui com a gente para trazer pra gente como que a gente monta um cardápio de forma saudável e também um cardápio que vá trazer pra gente o emagrecimento, né? Tão esperado, mas não só focado no emagrecimento, também focado aí, né, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, na nossa imunidade, coisas que não podem faltar no nosso cardápio, coisas que a gente deve excluir do nosso cardápio. Então, a Auriane tá aqui hoje com a gente, né, para poder trazer essa contribuição pra gente, ok? Deixa eu achar ela aqui, gente, só um minutinho. Acho que ela caiu. Vamos esperar ela voltar. Então, a gente vai conversar com a Nutri, vamos perguntar para ela como que a gente monta um cardápio de forma simples, de forma objetiva, que vai ajudar a gente no emagrecimento. Que tipo de alimento não pode faltar para a gente ter uma boa imunidade, uma boa qualidade de vida, energia para o nosso dia, porque a gente sabe que a alimentação é base, né, gente? É base de tudo. Então, a Auri veio para trazer essa contribuição para a gente, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Só um minutinho. Achei. Então, já convidando aí a Auri para entrar. Eu acho que eu te coisei aí, Auri. Deixa eu ver se foi. Ué, não coisou. Foi. Oi! Oi, Auri. Boa tarde, Mai. Boa tarde, gente. Seja bem-vinda. Deixa eu desligar Obrigada. porque o ar faz muito barulho. Pronto. Que aí eu te ouço melhor. Obrigada, Então, tá certinho? Tá dando para me ouvir? Tá certinho? Tô te ouvindo, direitinho. Ótimo. Auri, te chamei aqui para trazer uma contribuição pra gente de como montar um cardápio, né? Porque às vezes a gente fica perdido, nem todo mundo tem, às vezes, disponibilidade financeira para ir numa nutricionista, né? Porque o ideal a gente sabe que é procurar uma nutricionista, né? Porque aí vai um negócio direcionado para você, né? Mas de forma geral, como que a gente pode organizar uma alimentação que vai trazer pra gente um objetivo de emagrecimento, mas também que a gente tenha qualidade de vida? Quais são os alimentos que de repente não podem faltar nessa alimentação e coisas que a gente deve excluir de todo jeito dessa alimentação? Acho que esses dois pontos são importantes, né? Coisas que a gente tem que tirar de todo jeito e coisas que devem estar dentro da nossa alimentação. Então, como que a gente pode organizar esse cardápio? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Se é emagrecer, tem que ser déficit calórico, né? Não adianta a gente ir no mercado encher o carrinho de produtos diet, light e até mesmo produtos saudáveis, alimentos saudáveis, se a gente não faz esse balanço negativo. Não é porque é natural, é saudável que a gente tem que exagerar, tá? Se é pensando em emagrecimento, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é ligar a chavinha da mudança realmente comportamental, inclusive do que vai chegar no seu prato. Em alguns pacientes, quando são muito compulsivos, a gente até fala muito nessa questão de reduzir o prato. Ao invés de comer no prato normal, vai comer no prato de sobremesa, usar uns copos menores, né, xícara de café, porque o nosso cérebro ele vai captando aquele volume, né? Então a gente tem que começar por aí. Tá? Em reduzir então, por exemplo, realmente... Para a pessoa saber como é enganação, às vezes a gente vai no self-service e o prato é enorme, gente. Só para vocês terem uma ideia do que ela está falando. A gente vai no self-service, aquele prato deste tamanho
que aí a gente bota lasanha, aí a gente bota comida japonesa, mistura com Exatamente. churrasco, a gente bota tudo e cabe tudo, né? Até a salada. Cabe tudo até a salada. Passar, né? Exatamente isso. Então, a primeira coisa é olhar para dentro da sua casa e já separar o seu kit que vai dar uma driblada no seu cérebro, né? Comer nos utensílios menores, tá certo? E aí, Aurélio, eu tô indo lá no mercado. Gente, primeira coisa, tem que comer comida de verdade, tá? De nada adianta você colocar tudo que você viu aí no Instagram, da blogueira tal ou da revista tal, se você não souber organizar aquilo durante o dia, tá? E se não souber colocar na quantidade exata, tá certo? Primeira coisa, seja amigo da proteína. A proteína é que vai estimular o seu metabolismo a trabalhar, tá? A proteína é que vai ajudar a preservar a massa muscular. Se eu quero emagrecer, eu tenho que ter uma massa magra conservada, tá? Sim. Não adianta eu sair cortando tudo, tá? Ficando, mas agora eu como salada, né? Eu só como salada e assim mesmo eu não estou emagrecendo, né? Então, eu tenho que ter uma preservação de massa magra para que o meu metabolismo ele gire, ele faça quebra de gordura, tá certo? E eu mantenho um emagrecimento prolongado, tá? Então, se a gente for separar em refeições, é uma dúvida que trazem muito. Eu levanto sem fome e vou malhar. Eu tenho necessidade de comer? Não, não necessariamente. Se você levanta, vai fazer o seu treino e fica bem durante o treino, você não tem a necessidade de comer nada para ir malhar, tá? Então, se eu estou pensando num processo de emagrecimento, eu não tenho necessariamente que comer para ir me exercitar, tá? Então, eu posso levantar. Aí, uma dica boa levante, tome um copo de água, tá? Porque a água já vai fazer o quê? Vai ativar o seu sistema de que ele precisa trabalhar e a água vai formar aquele fundinho que a gente precisa para evitar comer muito. Exato. Tá? Então, levanta. Uma coisa que as pessoas confundem é que o botãozinho da fome e da sede é o mesmo, né? Então, às vezes a gente fica com a sensação que tá com fome, mas às vezes tá só desidratado. Então, tomar água é essencial, tá, minha gente? Essa dúvida chega aqui também, né? Mas eu tenho que comer, eu tô passando mal porque eu comi, que eu não tô acostumada, disseram que eu tenho que comer. Isso daí é de cada um é uma pessoa. Exato. Eu, por exemplo, treino muito bem sem comer. Eu posso sair, posso correr, eu posso malhar. Pra mim tá tudo certo. Tem gente que vai ficar caindo duro. Vai fazer uma hipoglicemia. Você precisa se observar, tá? Cada um é cada um. A gente tem que observar, gente, os sintomas de fraqueza, né? De dores musculares excessivas, como é que tá o meu xixi, como é que tá o meu cocô. Tudo isso são formas que a gente tem de se observar pra gente realmente colocar as coisas certas no tempo certo, tá? Então, levantou, vamos tomar aí a água, tá? Ela é de graça, é cristalina, não tem caloria. Melhor coisa da vida, tá? Uma outra dica, encha as garrafinhas e espalhe por cômodos estratégicos, tá? Se eu vou passar para ir no banheiro, passo pela sala para ir ao banheiro, deixa uma garrafinha na sala, né? Na garrafinha na cozinha, no quarto. Deixa em cômodos estratégicos, porque a sede ela não vai te avisar. Quando você tem muita sede, é porque você já tem um sinal de desidratação, tá? Quem bebe pouca água tem mais fome, tá, gente, ao longo do dia, tá certo? Uma outra forma de levantar pela manhã, eu indico muito também. Mas água com limão não emagrece. Não é emagrecimento, tá? Eu preciso também ter fonte de antioxidante para o meu corpo estar bem. Porque quando a gente começa um processo de emagrecimento, a nossa imunidade pode cair. Então a gente coloca a vitamina C para já entrar aí fazendo o quê? Uma blindagem, tá certo? Sim. Quais escolhas pela manhã? Eu tenho necessidade de me alimentar pela manhã, Aurélio. O que eu devo escolher? Proteína, gente. Vamos escolher um ovo, que é de alto valor biológico. Vamos escolher um iogurte integral natural, tá? Aquele branquinho, tá certo? Que é fonte de probiótico. Com dois ingredientes. Dois ingredientes.
Isso aí, dois ingredientes. Olha lá no rótulo, tá, gente? Olha no rótulo. Se tiver mais de 2 ingredientes, esquece, tá? 2 ingredientes. Já ficou ruim, tá? Então, um iogurte, um queijo mais curado, tá? Não é queijo mussarela, nem queijo prato, nada disso. Um queijo padrão, um queijo curado, um canastra. São queijos que têm um baixo teor de açúcar do leite. Então, ele tem realmente proteína, mas tem menos açúcar, menos carboidrato, tá, gente? Vai me ajudar no processo de emagrecimento. Ah, Helene, mas eu não posso fazer uma vitamina pela manhã? Posso, tá? Como que eu vou controlar a carga de açúcar do alimento? Eu vou colocar lá o leite integral, tá, gente? Ou um semidesnatado. Quanto mais gordura animal, melhor para eu ajudar aí no processo de emagrecimento. Aí eu coloco uma fruta e coloco uma fibra. A fibra você tem N aí para escolher, tá? Eu posso usar um farelo de aveia, posso usar uma linhaça, eu posso usar uma chia, tá certo? É farelo, tá, gente? Não é farinha, não. Farelo. Não é flocos e nem é farinha. É farelo, tá? Que tem maior peptídeo dessa fibra, da aveia, que vai ajudar a controlar aí, ó, o pico de insulina, tá? A carga de açúcar desse alimento. Então, são opções fáceis e rápidas, tá, gente? Ovo, a gente consegue fazer um ovinho mexido, tá? Posso colocar ele. eles... A pessoa pode levar já ali cozidinho. Exatamente. Eu preciso fazer mesmo, tá, gente? Exatamente. Pode ser o ovo cozido, a gente pode fazer essa vitamina, tá? A gente pode usar o iogurte, colocar uma outra fibra nesse iogurte, não precisa ser só ele sem graça, tá certo? Então, são opções. Uma amendoazinha fica bom, né? Uma amendoazinha, pode. Bota ali uns 3 morangos, aí ele já fica bom. Aí já fica bom. Canela no iogurte fica muito gostoso, tá? Então são dicas fáceis para você ter de manhã, que é rápido, não é caro, tá? E eu consigo ainda assim emagrecer, tá? Gente, meio da manhã. A Auri tocou num assunto aí, não é caro. A gente tem uma questão de... Mas fazer dieta é caro. Dieta é caro quando você inventa de coisa diet, light, não sei o que lá. Certo? Se a gente for comida de verdade, é baratíssimo. Se você for na feira, por R$50, você volta logo coisa. Né? Até sobra, dependendo de quantas pessoas na casa, dá muita coisa. Então, o foco na comida de verdade. Ué, gente, a Jane disse que não tá me ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô. Então, acho que é lá com ela. Acho que é aí, Jane. Tô te ouvindo. De novo. Pode continuar aí, Auri. Acho que agora a gente vai pro almoço, né? Tá, exatamente. Meio da manhã, vamos falar ainda do lanchinho da manhã. Eu tenho necessidade, Auriene? Não tenho necessidade, tá? Ah, mas eu treinei de manhã e eu tô aí me sentindo muito fraca. Posso repetir aí a fonte de proteína, ou eu entro aí com suco de vegetal, tá? Como é que eu faço um suco vegetal? Coloca aí uma fruta cítrica, posso colocar couve, salsinha, espinafre, eu faço um suco lá verdão, tá? Que vai me ajudar a recuperar a energia e eu consigo ficar... Uma laranja, um abacaxi? Pode, laranja, abacaxi ou kiwi, tá certo? Ou morango, tá? Maracujá também pode. Uma outra diquinha, maracujá com canela. Comer a polpinha mesmo do maracujá com canela e adoçante. Nossa, eu nunca experimentei, não. Experimente que você vai gostar. É bom. Dá para incluir no meio da manhã. Testa que você vai gostar. Tá? Tá. Almoço, gente. O que a gente precisa se atentar ao prato? Como eu vou arrumar o meu prato? A gente tem lá o nosso prato, né, de casa. A gente vai separar aqui na linha imaginária, tá? Vai cortar o prato em forma de cruz, tá? Em 4 partes, tá certo? Nesse 1/4 do prato, a gente vai reservar para carboidrato, tá? Aí, dentro do carboidrato, eu tenho batata inglesa, batata doce, batata salsa, mandioca, inhame, milho,
tá certo? Arroz integral, macarrão sem glúten, tá? Vamos colocar aí todos os carboidratos reservados, tá? Só que ele também vai dividir espaço com feijão. Feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, tá? Então ele vai dividir. Nesse 1/4 vai o carboidrato e o feijão. Exatamente, exatamente. Então aqui, ó, naquele 1/4 a gente vai dividir em 2, tá certo? Se quiser o feijão, se não tiver feijão, deixa o carboidrato. Senão não tem necessidade, ou então tá? deixa Eu tenho só o feijão, muito... tira o carboidrato. Sim, eu tenho muitos pacientes que gostam muito do grão de bico junto na salada, tá? É só para ter uma ideia de que pode ter o grão de bico, mas tem que reservar nessa parte do prato, tá? Sim. O outro quarto do prato, todinho dele, da proteína, tá? Se eu tenho uma pessoa que está fazendo um déficit proteico, a gente pode esticar um pedaço desse prato a mais de proteína. Entendi. Tá? E todo o outro restante do prato são de vegetais. A gente pode colocar um pouquinho a mais de proteína para quem tem aí, por exemplo, uma pessoa que fez bariátrica, que está precisando de um ganho de massa magra. Aí exatamente. Aí a gente pode pegar, da mesma forma que a gente pegou 1/4 do prato e dividiu ao meio para o arroz e feijão, né, teoricamente, né, dos carboidratos e da proteína vegetal vindo do feijão, a gente vai pegar esse 1/4 e uma outra fatiazinha para esticar essa proteína. Tá. Uma outra dúvida, posso combinar, Auriene, carne com ovo? Pode. Sem problema algum. Essa questão do excesso, né? Não. Mesmo não, a proteína. É só a gente pensar que a proteína a gente não aguenta comer muito. Vai no churrasco, começa a comer carne ali, você fica assim, ó. Né? A proteína não cabe muito. Então você pode até colocar, se você conseguir, né? Agora, pacientes que tenham questões renais, a gente tem que ter um alerta com a proteína. Sim. Tá? Então, quem é renal, quem faz muita produção de cálculo renal, a gente tem que ter esse cuidado. Tá certo? Então, a orientação é procurar o profissional para ele calcular a sua indicação aí, né? Individualizada. No geral, a gente faz essa divisão. E todo o restante, aí vai das folhas no geral, tomate, pepino, rabanete, cenoura, beterraba, abóbora, abobrinha, brócolis, couve-flor, tudo que você conseguir. Repolho, tudo, tá? Okay. Todos os crus e pode colocar os cozidos também, tá certo? Para quem entrou depois aí, gente, a Auriene deu uma dica valiosa. A gente pode diminuir os utensílios que a gente utiliza. Se você come num prato grande e fundo, comece a comer num prato raso. Se você come num prato raso, grande, come num prato de sobremesa. Tudo isso são ferramentas mentais, né? Coisas para ajudar a gente a sair dessa compulsão de comer demais, né? Exatamente. Né? A gente liga uma chavinha que a gente começa a enganar o cérebro, né? De que aquela quantidade é uma quantidade grande, porque preencheu toda aquela capacidade, né? E aí você vai mastigar, porque alimento de verdade a gente precisa mastigar muito, né? E aí a gente vai mastigar, vamos liberar aí o hormônio da sensação de saciedade, que é a leptina, e a gente vai ficar feliz da vida. Outra tá certo? coisa importante nesse momento aqui é da gente estar presente no momento presente. Comer prestando atenção na comida, ver a textura, sente os temperos. Comece a perceber em que momento você começa a ficar saciado. Porque a gente fica aí, come, olha o celular, conversa com alguém, olha pra televisão. Sim. E aí a gente acaba de comer e tá com fome ainda. Porque você nem prestou atenção como se não tivesse comido, né? Exatamente. Eu fiz uma matéria esses dias aí falando isso, sobre o externo, né? Como influencia no momento ali da refeição. Né? É do celular, é da televisão, né? As pessoas em volta. É de você, quem tem filho pequeno, é de você estar num local que não é apropriado e aí você vai estar
comendo, prestando atenção no que o filho está fazendo, né? E também tem a questão de que às vezes a pessoa está sentada, não está no celular, mas ela não está presente. Ela está sentada ali pensando que de noite ela tem que pegar não sei o quê, entregar para não sei quem, levar para não sei aonde. Então, Exato. Estar presente na hora de comer é essencial para sua mente entender que você comeu e está satisfeito. Porque senão daqui a meia hora você está com fome. Sua mente entendeu que você nem comeu, porque você não estava atento naquilo, né? Sim, exatamente. Automático. Exatamente. Aí, passou o almoço. A outra questão que sempre falam, tem que comer 3 horas depois? Não necessariamente, gente. A gente tem que obedecer o nosso relógio pessoal, tá? Em pessoas compulsivas, aquelas que a gente identifica esses insights de compulsão, é necessário sim comer a cada 3 horas. Isso, porque a gente precisa antecipar a crise. Né? A gente precisa antecipar a crise compulsiva. Isso. Tá certo? Agora, para quem não tem quadro de compulsão alimentar, mais do que nunca a gente tem que obedecer o nosso relógio pessoal. Né? Tá atento, gente. A gente tem que ficar atento ao nosso corpo, às percepções. Será que isso é fome mesmo? Será que eu tô com vontade de comer? Começa a observar e pensa assim, ó, se eu comer um pedaço de frango agora, vai resolver o meu problema? Ah, não, acho que eu queria um pão. Então, querido, não é fome, tá? É fome emocional. Tem o teste da maçã, que eu acho que a gente já falou sobre ele, não já, Nai? Em algum momento, mas pode né? falar, pode falar. A gente tá achando que tá com fome, né? E aí, a gente tá pensando em N coisas. Faz o teste da maçã, começa a se perguntar, eu comeria uma maçã nesse momento? Você fala, não, claro que não. Eu comeria um brownie, comeria um pão. Eu sou pior, eu uso aqui o teste do ovo cozido, porque ovo cozido é assim, querida. Se você tiver com fome, você vai comer. Se não tiver com fome, não vai querer, né? Então, tá começando a falar, nossa, tô com uma fome. Aí você pensa, eu comeria um ovo cozido. Você fala, ah, não, né? Queria agora, sei lá, assim, um açaí. Ou seja, fome emocional não é fome. Fome emocional, você tá descontando em alguma coisa. Né? Alguma coisa mal resolvida, ou uma coisa que vai acontecer que não tá ainda na sua capacidade de resolução, né? Que você tá jogando, transferindo para alimentação. Exato. Né? Uma rotina cansativa ou um problema mal resolvido. Então, assim, faz o teste, identifica se é fome emocional ou fome não. O que vier, eu tô traçando. Eu vou comer o que tiver aí. É fome, né? É fome física, né? É fome realmente fisiológica, é o corpo mandando informação. E aí você começa a observar que todos os dias ela aparece naquele mesmo momento. Dá sinais, tá? A fome física, ela dá sinais. Ela te dá um pouquinho de dor de cabeça, uma certa irritação, né? Você fica um pouquinho mais... né? Às vezes a gente fica meio Sim, bamba. fica mais letárgico. Tipo assim, você vai falar uma frase, some a palavra. Isso aí é fome física, minha gente. Sim. Né? A nossa amiga aqui falou que bebe água para tentar fugir da compulsão. Mas... a gente precisa dosar isso, né? Não é só beber água o tempo todo. Exatamente. Essa questão das o processo de compulsão você tem que começar desde a hora que você acorda. É isso aí. A cercar ele. Isso. E a questão da compulsão que a Auri comentou aqui, né? Em alguns casos a gente utiliza essa questão de comer de 3 em 3 horas por questão de ansiedade, por questão de compulsão, para evitar um grande período e a pessoa depois comer demais, né? Mas sim, se você é uma pessoa aí razoavelmente saudável que não tem quadro de compulsão, você não precisa comer de 3 em 3 horas. Exatamente. É isso que a gente acabou de falar, fome física ou emocional. O que é isso? Eu almoço meio-dia, 3 horas eu tenho que fazer um lanche, Aurene? Necessariamente? Não. Se a sua fome vai bater lá pelas 4, 4h30, é esse horário que você tem que comer. Se a sua fome bater 5 horas, mas você observa que comendo às 5 horas, à noite você vai conseguir ficar bem, comer o que tem que ser comido, pode comer só às 5. Agora, se come às 5 e à noite, lá pelas 20, 21, tá comendo come a refeição e depois fica naquele movimento beliscador, né? Vai lá, pega um biscoitinho, mas é só um biscoitinho. Igual uma draga.
Exatamente. Então tem que antecipar um pouquinho para cercar esse período da noite. Período da tarde, gente, é um período que a gente pode abusar das vitaminas e dos minerais, tá certo? Então a gente pode entrar com as frutas, pode entrar aí com os farelos, como eu disse, tá certo? Aí pode fazer uma bananinha com canela, tá? Para aquele pessoal que aí é do time da fruta, para diminuir a vontade do doce. Essa bananinha pode colocar no micro-ondas, tá certo? Usar as frutas da época, aproveitar. Teve um paciente que falou assim, Aurine, eu tô com muito abacate, posso comer abacate? Pode. Não pode comer o abacate inteiro, mas dá para comer o abacate, né? Você pode botar assim umas passazinhas, assim, um pouco. Pode misturar passas no iogurte. Passas, iogurte, uma castanhazinha, né? Isso, fica muito bom. Tá? Tem uma receitinha que eu tenho colocado bastante, que tem gostado, que é o overnight oat, que é uma mistura de leite vegetal, tá? Ou um leite comum com aveia, chia, adoçante, canela ou cacau, tá? Mistura isso tudo, coloca num vidro, tá? Vidro de tampa, tipo de palmito, de geleia, deixa na geladeira. No dia seguinte, você come essa misturinha, dá saciedade, ajuda no trânsito intestinal, tá certo? Aí pode colocar, Nay, a frutinha desidratada, uma passas ali por cima no dia seguinte. Ficar mais docinho, né? Exatamente, exatamente. E aí, essa misturinha do overnight oat, ela cabe muito bem no período da tarde, que vai te dar uma saciedade prolongada, tá certo? Então, nada mais é do que a misturinha de leite vegetal, um copo de leite vegetal, coloca aí 2 colheronas de farelo de aveia, 1 colher de sopa de chia, cacau ou canela, adoçante, mistura e bota no vidrinho lá, deixa de repouso na geladeira, tá? Dá pra fazer aquelas frutinhas congeladas, bater, por exemplo, às vezes eu congelo morango e banana. Aí depois eu bato assim, na hora fica bonzão, boto umas castanhas em cima, fica chuva, fica Pode, como se fosse um sorvete. Pode, como se fosse um sorvete. Bota uma chia, uma castanha em cima, fica... Tá? Uma outra dica, gente, congelar a banana. Compra a banana mais verdinha no mercado, aquela sem pintinha nenhuma, tá? Aquela que a gente tem uma dificuldadezinha para poder descascar, tá? Congela ela dessa forma. Só limpa a casca e bota ela para congelar, tá? E aí, quando tiver ela congeladinha, tira ela do congelador, bate com um pouquinho de iogurte integral, coloca uma chia e adoçante, ou pode colocar também canela e cacau, polvilhar, bate no liquidificador. Essa que eu fiz da banana, ela já é descascada. Eu pego a banana bem madurinha, que ela tá bem doce, e pico ela, boto o morango lá e depois bato os dois. Aí fica muito bom. Esse também fica muito bom. Sim, esse não. Esse é com a banana congelada. Tá? Aí... Ela não muito madura, né? Não muito madura. Ela tem que estar mais verdinha. Maior presença de amido resistente, tá certo? Não, a minha eu tava fazendo com ela bem madura. Ok. Não, congela ela. Congela ela firminha, tá certo? Show. Aí no dia seguinte, ela já vai estar congeladinha. Descasca, corta lá, coloca lá o iogurte, mais uma fibra. Vai ficar tipo um frozenzinho, né? Adoro! Valeu. Tá? É uma boa dica para o período da tarde. Período da noite, gente. E nesse meio tempo todo tem água. Aquele cálculozinho rápido do peso vezes 35 ml. Vezes 35 vai dar a quantidade em ml que você pode tomar de água. Então, uma pessoa de 65 quilos vezes o 35, tá? Vamos lá calcular. 65 vezes 35, ela tem que tomar 2 litros e 300 de água. Divide isso tudo ao longo do dia, tá? Isso. Então, não lembrando, gente, não vai deixar para tomar tudo 6 horas da tarde que você não dorme. Vai ficar voltando para fazer xixi. Até 6 horas já tem que ter tomado a maioria. Deixa só exatamente à noite, um chazinho, né? Exato. Né? Porque a gente precisa do sono também. Se quer metabolismo funcionando, tem que dormir bem. Não adianta quem não dorme bem, perde a chance de emagrecer, tá? Período da noite, oportunidade de comer proteína
na sua maior proporção, tá? Então, vale a dica do comer até ficar saciado na proteína. Ah, Tá tá, certo? beleza. Então, essa é a dica. Então, eu posso comer todos os tipos de carne? Posso, tá? Carne branca, carne vermelha, carne suína, vai entrar os ovos, que são proteínas de alto valor biológico. Eu sou apaixonada por ovo. Eu também. Um omeletinho, gente, de noite, bota um pedacinho de queijo ali. Coloca um omelete com champignon. Coloca o champignon, que aumenta aí o teor de proteína, tá? Não precisa exagerar. Coloca lá uma colherzinha de sopa do champignon, porque aumenta o teor de proteína e não vai encarecer aí o seu plano alimentar, tá? Então, assim, período da noite é a oportunidade que você tem de comer proteína até ficar saciado, tá? E o período da noite, Auri, normalmente as queixas que chegam aqui para mim de noite eu me descontrolo. Então, também as pessoas, elas querem comer muito pouco à noite, porque pensa esse negócio de não posso comer. Então, essa dica de comer proteína até se sentir saciado, porque a proteína, ela enche fácil, gente. Sim. Então, essa dica vai ser excelente pra gente não ficar nessa de tenho que comer menos e aí, do nada, você come um monte, né? Lembrando, gente, esse comer até ficar saciado, a gente tem esse time, tá? É porque às vezes a gente auto-sabota, né? Então a gente tem que entender também o que é saciedade e o que é olho grande, tá certo? Exato, gente. A saciedade sempre sobra um espacinho. Porque ficar lotado é uma coisa, ficar saciado é outra. Saciado vai sobrar um pedacinho, né, Auri? Sim, vai ficar aquela sensação assim, será que eu poderia comer mais um pouquinho? Eu tô saciado. Isso aí. Se eu pensei, será que eu poderia repetir? Eu já tô no meu limite. Então tem que obedecer isso. Pipoca eu posso comer à noite? Gente, pipoca é alimento de verdade. O milho é natural, a gente tem que usar realmente o milho para preparar a pipoca, não comprar pipoca de micro-ondas, nada disso, tá? Vamos fazer ela no azeite, tá certo? Porém, eu já não aconselharia a pipoca à noite, a não ser que você esteja aí no happy hour, vou assistir todo final de semana, vou assistir minha Netflix, né? Porque a pipoca ela não vai te dar essa saciedade. Você vai precisar de algo mais depois, tá certo? Porque a quantidade varia entre 2 colheres de sopa do milho cru e 3 colheres de sopa, que dá relativamente uma quantidade boa da pipoca pronta, estourada. Só que ela não vai te dar saciedade prolongada. Para alguém que come um pouco mais cedo, se ela entra com a pipoca, daqui a pouco ela tá querendo comer outra coisa. Tá? Botar açafrão é uma ótima ideia, tá, Claudinha? Botar açafrão, a gente tá dando uma enriquecida na pipoca, né, Auri? Sim, sim. O Gabriel perguntou aqui sobre a inflamação. O leite é inflamatório. De forma geral, tá, Gabriel? A gente está falando de forma geral dos alimentos em fontes proteicas. Agora, pensando em poder inflamatório, o leite animal ele é um fator inflamatório, tá certo? Tá? A gente está falando aqui no geral em relação aos alimentos proteicos, que são alimentos inflamatórios, são aqueles que vão dificultar o processo de emagrecimento, tá? Mas aí eu tenho outras questões para poder realmente avaliar se naquele momento, se eu usar um copo de leite, ele vai ser o suficiente para ser inflamatório, tá? Então é só para deixar claro que a gente está aqui fazendo um geral, uma abordagem geral do que eu posso consumir para existir o emagrecimento. O emagrecimento vai existir com alimentos proteicos, a sua maior fonte durante o dia todo tem que ser de proteína para preservar a massa magra, tá? É a partir da massa magra que a gente continua fazendo emagrecimento saudável, tá certo? As pessoas precisam entender, para a gente manter um metabolismo acelerado, a gente precisa de ter músculos. Porque enquanto você está aqui, ó, parado, deitado, fazendo nada, o seu organismo está trabalhando aqui para poder nutrir esse corpo. Quanto mais músculo você tem, mais você gasta caloria em repouso. Então, a gente precisa de músculo. Exatamente, tá?
Então, assim, alimentos inflamatórios. A gente poderia falar de glúten aqui, que é alimento inflamatório, tá certo? A gente fala aí do leite, do açúcar, que é um campeão da inflamação, tá certo? Mas hoje é só realmente um geral para a gente entender o que é grupo alimentar, tá? E pra quais... gente montar um cardápio, né? Exato, e quais as prioridades em cada refeição. Tá fechado? Tá? A gente pode até falar num outro momento de alimentos inflamatórios, aí acaba afunilando mais o caminho, tá certo? Isso. Hoje a gente trouxe aqui uma montagem de um cardápio, como que a gente pode, de forma saudável, equilibrar isso e ainda assim manter esse emagrecimento, né? Quais são as melhores escolhas. Então, a Auri trouxe aqui um resumão de cada uma da alimentação aqui, né? De cada área. A gente falou um pouquinho de questões mentais, né? Que vão ajudar a gente a estar atento na nossa alimentação. Sim. Lembrando que cada um é um, a gente precisa se conectar com o nosso corpo, perceber, Exato. né? Quando a gente Exato. Por exemplo, se eu tenho né? um intestino que não funciona,